Plantão médico. Você já imaginou uma cirurgia sob hipnose, praticamente sem anestesia? Você teria coragem? Essa realidade, que parece até ficção científica, já acontece na Europa. E para falar mais sobre isso, eu recebo o Dr. João Carlos, que é cirurgião torácico e presidente da International Perioperative Europrogram. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Doutor João Carlos, meu amigo Joãozinho da Faculdade de Medicina da USP. Sim. Muito obrigado pela sua participação e estar aqui junto conosco, né? Você que é da Casa de Arnaldo, cirurgião torácico e que agora mora na França. Sim, da Moca para Paris. João, muitas pessoas, né, têm a ideia que, imagina só, passar um procedimento operatório, uma cirurgia sem anestesia, né? Porque isso que fica no inconsciente quando a gente fala esse termo, né? De fazer sob hipnose, né? É uma coisa que seria descabida, né? Mas o que exatamente é a hipnose médica, né? E como ela é usada em procedimentos cirúrgicos na Europa? Então, Fernando, tem dois grandes grupos de procedimentos que a hipnose ajuda nos dois. Um são os pequenos. Por exemplo, pessoas que vão fazer um procedimento de alguns minutos, que não cause muita manipulação dos tecidos, dá para fazer completamente com hipnose pura. E muitos colegas anestesistas, geralmente tem que ser um anestesista porque ele propõe esse pequeno procedimento, depois eu vou falar do grande, sob hipnose pura. Mas ele é anestesista. Se por algum motivo ele precisar ajudar com drogas ou mesmo uma intubação e fazer uma anestesia convencional, ele domina os dois campos. Agora, para os grandes procedimentos, a hipnose pode ser usada por alguns anestesistas muito treinados, com muita experiência, para fazer o procedimento completo, mas, de novo, o anestesista, ele é um anestesista. Se ele vir que durante o procedimento ele precise transformar em uma anestesia convencional, ele é anestesista. Então ele facilmente vai converter. A gente fala, né, até algumas substâncias que são utilizadas durante a anestesia, elas chamam hipnóticos, são drogas hipnóticas, né? Então, para mim isso é muito natural. Em vez de induzir a hipnose através de um processo neuroquímico, você faria isso através da própria hipnose. Assistida ou não, mas sempre, obviamente, com um profissional que, se precisar voltar para o tradicional, com toda a segurança necessária, está gabaritado para resolver. Agora, João, quais são as vantagens, né, que um paciente tratado dessa maneira, porque a gente não está falando aqui de desafio, olha, dá para fazer, não tem nada de circo aqui, apesar de parecer alguma coisa bem colorida, né? Quais são as vantagens reais que uma pessoa, quando pode, né, e entra dentro desse processo, acaba tendo em toda a sua jornada como paciente? Fernando, eu sou cirurgião torácico, né? Então as cirurgias torácicas, cardíacas, as suas, que são as neuros, e a cirurgia bariátrica, por exemplo, são cirurgias que podem ou não ser acompanhadas de complicações muito graves. Então, claro que para um procedimento pequeno, fazer com hipnose ou com uma técnica tradicional, por exemplo, colocar um portocate, que é um furinho e mais um corte pequeno, não vai fazer tanta diferença, porque os pacientes, mesmo com a técnica tradicional, eles vão acordar e voltar para a sua fisiologia normal. Já um paciente que é operado, que retira um lobo pulmonar ou um pulmão, ou que opere o coração, ou um paciente grave, como o paciente bariátrico, é um paciente que tem um corpo inflamado, com várias comorbidades. Então, essas cirurgias grandes, qualquer droga anestésica vai mudar um pouco a fisiologia desse paciente. Um exemplo muito claro, em Paris, que é a doutora Asma Khaled, que tem até no YouTube, é uma médica anestesista, que consegue fazer procedimentos cardiovasculares grandes com hipnose pura. E por que ela faz isso? Como você bem disse, Fernando, não é para fazer desafio ou mostrar que ela pode
Alguns pacientes que ela fez essas cirurgias sob hipnose predominante ou quase que pura, foi porque eram pacientes que por algum motivo não podiam se beneficiar das drogas anestésicas convencionais, sejam venosas, sejam inalatórias. Então a vantagem é que se eu não fizer drogas que interferem com a circulação, com o batimento cardíaco, com o funcionamento do intestino, com a circulação do sangue nas pernas, claro que esse paciente que não causa náusea e vômito, quando esse paciente acabar o procedimento cirúrgico, ele não vai estar sob o efeito dessas drogas. Então acorda-se o paciente mais precocemente. E por que a hipnose? Ela é uma ponte para o movimento. Porque o que vai resolver a vida do nosso paciente operado de cirurgia grande, a pequena também, mas bom, é o movimento, é andar. Andando ele vai poder andar, ele vai poder comer, ele vai poder beber e volta à sua fisiologia normal. Então a hipnose faz com que em quem não pode usar as drogas não use, e em quem pode acorde mais cedo para voltar à sua fisiologia normal. Agora sim, é lógico que o impacto em custo hospitalar já deve ter sido estudado com Sim. isso. Porque vai muito além de não gastar aquela ampolinha daquele remédio, ou aquele tubo, ou a utilização de um aparelho, enfim, para ajudar na ventilação, né? É nítido, né? Um paciente que acorda bem, não tem por que ele ficar muito tempo internado no hospital. E nós sabemos que existe uma preocupação em sustentabilidade do sistema, né? Olhando maior, né? A gente olha na esfera pequena, o desafio, a característica, mas olhando maior. Mas quais são as situações, bom, que já existiram procedimentos sobre essa ótica e essa perspectiva, e quais são as situações que não dá para levar isso em consideração como uma possibilidade? Por exemplo, em cirurgia torácica. Claro que a hipnose ela entra no contexto de cuidados perioperatórios, pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios. A hipnose começa antes do gesto cirúrgico, continua durante o gesto cirúrgico e pode continuar após. Então, os pacientes que se beneficiam da hipnose como adjuvante, como eu falei, eles acordando mais cedo, não é que a gente quer que ele acorde ou que ele vá embora. O que a gente quer é que ele evite complicações. Se a gente for estudar as complicações nos guidelines, nos livros textos, nas evidências científicas, a maioria das complicações perioperatórias estão associadas, por exemplo, à hipomobilidade. Existe uma cultura no Ocidente, que tristemente se espalhou para o Oriente, que esse projeto que eu tenho também fazemos na China. E eles copiam a nossa cultura de deitar o paciente depois da cirurgia, e eu convido quem quiser, um domingo, deitar durante 6 horas, num lugar frio, e ficar parado, né? Como se tivesse uma recuperação Operatória, né? Ou anestésica, né? E ver como vai funcionar o intestino, quantas pessoas vão ter coágulos, né? Nas veias da perna, alguns deles, infelizmente, vão circular e parar no pulmão, quantas pessoas vão ter náusea, vômito, dor nas costas. Então, o que a gente quer é que o paciente volte à vida normal, que se divide basicamente em 2 grandes grupos. Um, comer, e o outro, andar. Então, eu não daria comida como a gente faz nesses projetos para um paciente receber uma anestesia tradicional que porventura ainda exista um pouco de opiáceo, por exemplo, morfina, circulando um pouco depois do procedimento. Porque o risco desse paciente tentar comer e parar tudo num brônquio e no pulmão e gerar uma complicação, uma pneumonia, por aspiração é grande, existe. Então, agora, se ele tiver uma anestesia leve, porque se beneficiou de vários procedimentos, um deles, a hipnose. Ele está bem acordado, esse paciente pode tomar água, pode comer. Tomou água, comeu, não vomitou, está bem? Eu convido esse paciente para ficar em pé. Ficou em pé, não deu tontura, não deu hipotensão, não deu problema, então nós vamos marchar do lado da mesa cirúrgica, sem sair do lugar. Marchou, está coordenado, a gente vai sair para um jardim. Eu falei jardim, não quarto. Porque esse programa também não adianta hipnotizar o paciente para diminuir a carga de drogas
que vão fazer sono, náusea, vômito e depois deitá-lo na cama, né? Sim. Tem que fazer parte de um contínuo de cuidados, né? Eu tenho viajado o mundo, às vezes com um fisioterapeuta, que é o Rafael Braida, e a gente vai chega num local, numa cidade, a gente pergunta, onde é o Ceasa de vocês, né? Onde é que eu compro hummus de minhoca, alecrim, hortelã? Porque a gente leva o paciente para um espaço de bem-estar, que é um outro, nesse programa ele inclui um conceito de choose your environment. Escolha onde você quer ir. Quer ir para o quarto? Pode ir. Mas raramente um paciente que tem um salão de chá, com ervas no jardim, pode receber um shiatsu no jardim, pode receber uma terapia de bem-estar num lugar agradável. Raramente ele vai querer ir para a cama. A gente não impede que ele vá para a cama onde tem uma televisão, ele pode assistir o jornal e ver guerra, ver o que ele quiser. Mas ele pode também receber um shiatsu, um jardim, e a cadeira será posta diante. O senhor quer o alecrim, a lavanda, a hortelã, que custa 50 centavos, né? Um vasinho de hortelã. Né? João, e assim, em termos de limitação, né, o que você encara que poderia ser uma limitação para a utilização da hipnose? Vamos chamar hipnose clínica, hipnose médica, e se tem alguma restrição para algum tipo de paciente? Você fala, olha, esse aqui, às vezes o paciente quer, né? Está escutando a gente aqui e fala, puxa vida, né? Quero. Infelizmente, não se aplica ao seu caso. Tem várias situações onde não é muito aconselhável. Por exemplo, quando eu faço a cirurgia torácica, tem um momento que eu estou na parede, onde eu vou manipular pele, gordura, que o paciente se mexer um pouco, não tem problema nenhum. Então, se ele estiver acordado, conversando, com uma comunicação positiva ou hipnose com o anestesista, e ele mexer um pouco, não terá problema nenhum. Porém, quando eu for pegar uma pinça cirúrgica e passar em volta de um grande vaso do mediastino, numa artéria pulmonar, numa veia pulmonar, numa aorta, é muito desaconselhável que esse paciente mexa. Então, são alguns procedimentos que, às vezes, pela região anatômica, não é bom que mexa. Então, às vezes, conversamos com o anestesista e ele fala, você vai mexer no mediastino ou é só na região periférica, onde ele pode mexer um pouco? Não, eu preciso dissecar a artéria pulmonar. Aí o anestesista fala, não, então este paciente talvez mexa. Então, ele não é um bom momento para ele não estar completamente imóvel ou completamente anestesiado. Outros pacientes, por exemplo, prótese de quadril, não raramente os pacientes são idosos e têm alguma demência. Alguma questão cognitiva, né? Questão cognitiva. Então, claro que pegar uma senhora de 90 anos com um déficit cognitivo prévio e ficar mexendo no fêmur dela com movimentos ortopédicos, né, que às vezes exigem uma certa energia, talvez não seja confortável a posição de lado, então também não. Ou crianças, né? Eu comecei esse projeto não só da hipnose, mas esse International Perioperative Europrogram, tem 40 passos, um deles é a hipnose. Eu comecei com crianças. Ele é muito bom para o pós-operatório, que a gente, não por causa da hipnose, mas por causa de uma solução líquida que a gente inventou, a criança não vai precisar tomar remédio para dor. O que é essa solução, João? A solução. Com a solução e com hipnose, a gente consegue fazer muita coisa, o binômio. Por quê? A solução é uma solução líquida, que a gente pega uma vasilha, né, para o leigo ou para o médico. A gente pega Você patenteou isso, né? Eu patenteei na França para ela ser gratuita. Tá, então ela é gratuita. Ela é gratuita. Eu misturo 8 drogas, que eu converso com o anestesista antes, para ver se o paciente pode injetar aquelas drogas. Elas são injetadas como? Então eu faço 1 litro da solução, vou dar um exemplo, uma cirurgia que todo mundo conhece, uma colistectomia. Sim, vai tirar a pedra da vesícula. Uma pedra da vesícula, pronto, vai tirar a vesícula. Então, ou qualquer outra, por exemplo. Se eu vou fazer uma incisão aqui na pele, o paciente não precisa estar anestesiado porque eu injeto essa solução onde eu vou manipular. Na pele, eu abro a pele. Depois eu vou manipular a gordura subcutânea, eu injeto no subcutâneo. Depois eu vou mexer vou atravessar a parede abdominal ou torácica, injeto na parede. Quando for manipular a víscera, aí eu não posso furar uma alça intestinal ou pulmão, então eu instilo sobre a víscera. Espero um pouco, fazer efeito, e o anestesista me fala, quando eu pego no pulmão, se o paciente tem bradicardia, ou eu vejo se ele tosse. Então é uma solução líquida que tira a dor e o reflexo, mas o paciente pode mexer. Por isso que a hipnose é boa, não só para o paciente não mexer, ou mexer pouco,
como para ele ter uma boa experiência. Eu acho que não deve ser agradável você ouvir o bisturi elétrico funcionando ou pinças metálicas batendo na mesa. Então, o paciente é levado para focar a atenção em outra coisa, a hipnose, enquanto eu faço o meu gesto com essa solução líquida, que eu posso fazer até 2 litros no paciente de cirurgia bariátrica, um paciente de 200 quilos, que tem que ser, por algum motivo, o vídeo tem que ser convertido para uma cirurgia aberta, posso fazer até 2 litros essa solução. Então, eu consigo fazer cirurgias... Volume grande, né? Volume grande. Claro que se eu for fazer uma tireoide, eu vou precisar de 250 mililitros. Se for fazer um antebraço de uma criança, 100 ml. Então, eu, cirurgião, eu adequo o volume, a extensão anatômica do que eu vou operar. Eu, anestesista, adequo as doses de drogas. Ele fala, esse paciente não é bom dar clonidina, por exemplo, porque ele já é meio hipotenso. Aquele ali não é bom fazer o corticoide. Então a gente conversa sobre essas 8 drogas, que é anestésico local. É coisa que tem na gaveta de qualquer hospital, de qualquer lugar do mundo. Eu vou dizer isso, Fernando, porque eu comecei com algumas drogas que tinha na Europa, mas quando eu fui para a guerra do Haiti, por exemplo, implantar o projeto, eles tinham um furacão, uma guerra civil e um terremoto. Tudo junto? Tudo junto. E quando eu cheguei lá, não tinha, por exemplo, algumas drogas. Então eu voltei para uma droga que eles tinham. Por exemplo, dexametomidina, eu voltei para a clonidina, que tem em qualquer lugar. A xilocaína, os anestésicos locais lipossomais, eu voltei para o anestésico local normal. Então são drogas que em qualquer hospital, mesmo em zona de conflito, mesmo em países com dificuldades econômicas, mesmo em regiões muito sensíveis, existe. O anestésico local, bicarbonato, clonidina, corticoide, ketamina, clorpromazina, que aqui no Brasil é o Amplictil, que a gente injeta, e, claro, a versão injetável. São coisas muito simples, sulfato de magnésio, coisas que tem em qualquer lugar do mundo. E com essa solução o paciente não vai ter dor. Mas talvez se ele estiver acordado, prestando atenção onde se manipula, não seja a melhor ideia. Seja melhor conversar com o anestesista que faça uma comunicação focada positiva, que é a hipnose. Agora, João, frente à sua vasta experiência, eu acho que é a curiosidade de todo mundo está assistindo a gente aqui agora. O que essa pessoa que passou por esse procedimento relata para você? Como é estar hipnotizado durante um momento em que estão manipulando o seu corpo com mudanças fisiológicas? Qual que é a vivência? O que é dito para você? É curioso. Porque não é você que faz a hipnose. Eu faço para gestos muito pequenos, Sim. Mas quando eu opero no bloco operatório cirurgias grandes, claro que é o anestesista. Quando existe um anestesista que faça. Quando não tem, faz o tradicional. Entendo. Claro que hoje em dia existem equipamentos eletrônicos que podem lhe ajudar. Pode ajudar, mas... O clássico não é assim, né? O clássico não é assim. É o pessoa a pessoa, o ser humano pessoa. Conduzindo o outro para um estado de consciência focado. Sabe que um dia até, eu fui no Brasil, fui implantar o projeto em Campinas e era um gesto simples, era uma drenagem torácica. E a gente fez os 40 passos, né, hipnose inclui, mas começa com massagem, com óleos essenciais provados em trials, não é qualquer óleo essencial. É um que foi feito um estudo randomizado, prospectivo, que tem efeito. Então a gente usa várias técnicas, a auriculoterapia, a massagem, que aí é o fisioterapeuta quem faz, não sou eu. E depois eu entro com a drenagem e um pouco de hipnose. Aí o paciente foi drenado, acabou a drenagem, ele virou pra gente na cadeira de massagem, de shiatsu, né, assim, e falou, nossa, doutor, eu posso ser drenado de novo amanhã? E a equipe toda riu, né, porque falou, não, mas a gente pode vir aqui amanhã e fazer massagem, levar o senhor no jardim, tudo, e não precisa drenar, o senhor já está drenado. Não precisa fazer drenagem. Outros, até curioso como descobri que eu fazia sem querer uma certa hipnose. Como eu sou cirurgião torácico, eu preciso tirar o dreno do tórax. E para tirar o dreno do tórax, eu tenho que saber que parte do ciclo respiratório o paciente está. Se ele está na inspiração, se ele está bloqueado na inspiração, ou na expiração, ou bloqueado na expiração. Porque se eu, na hora que tiro o dreno e o paciente inspira, complica a vida do doente, a minha. Vai entrar, vai fazer um pneumotórax de novo. Então eu preciso ter certeza que ele está bloqueado certinho, que não vai respirar. E como eu sou brasileiro e eu falava com franceses, e no hospital que eu trabalho tem muito estrangeiro, do norte da África, etc., muita gente do sudeste asiático, eu tinha que ter certeza que o paciente entendia o que estava
acontecendo. Então eu falava, inspira, bloqueia, expira, mas eu não tinha a mínima noção do que era hipnose, mínima. E tá bom. E ficava falando isso por muitos minutos, não para hipnotizar, que eu não tinha a mínima noção disso. Era para ter certeza de que ele não... Era para educar ele naquele momento, isso. Né? Do tipo... E eu simulava, falava, ó, na hora que eu for tirar o dreno, eu vou fazer isso, ó. Bloqueia. E simulava. Bom, eu tirava os drenos e começou uma certa incômodo na enfermaria, porque quando voltei para... Aqui era professor, eu voltei a ser residente lá na França. Sim. Eu e com os outros residentes, os pacientes falavam assim pro residente, não, quero que aquele brasileiro me tire o dreno. Bom, por quê? Ah, porque eu não senti nada. Me falaram que não sente nada. Aí eu comecei a ficar curioso. Eu falei, mas Messê, não sei o quê, por que história é essa de não sentir nada? Ah, não, doutor, quando o senhor tirou meu dreno, eu não vi que o senhor tirou o dreno. Eu fiquei curioso. Eu comecei a perguntar para os pacientes, eu tenho vários vídeos de entrevistas com esses pacientes. Eu perguntava assim, mas o senhor não viu que eu tirei o dreno? Não, doutor. Mas o senhor estava onde? O senhor não viu que o dreno é desse tamanho? Aí o paciente respondia algumas coisas predominantemente. 2 grandes grupos de fenômenos. Eles falavam que eles flutuavam num fluido colorido. Ah, eu estava numa nuvem laranja. Eu estava... Tá bom, mas também eu induzia, porque sem querer, para ele poder respirar, eu falava que ele tinha uma bexiga de festa de criança no abdômen. Então eu falava, escolhe uma cor, para ficar real, né? Sim. Então enche essa... Ah, eu gosto de laranja. Então enche essa bexiga laranja aqui, ó, põe a mão. E aí o paciente fala, nossa, doutor, eu estava numa piscina laranja. Aí outro escolhia azul, eu estava numa nuvem azul. E outro grupo de pacientes, que geralmente eram os estrangeiros, eles voltavam para o país de origem. Eles falam, nossa, doutor, eu estava na minha casa lá no Marrocos. Mas como na sua casa? Eu vi a toalha da mesa e eu senti o cheiro do café da minha mãe. Até que um dia, tive um fenômeno esquisito, eu fui falar com um amigo meu, que era o Stefan Radoikov, que hoje ele é psiquiatra, na época ele era intensivista. Ele falou, não, o que você faz é hipnose. Eu falei, hipnose? Ele falou, você está fazendo hipnose. Eu falei, então tá. Ele falou, faz assim, ó, vai ter um dia que o professor que escreveu o tratado de hipnose para anestesistas, em Paris. Esse professor de anestesia é um bretão, na Bretanha. Certo. Ele virá a Paris. E quando ele vier, ele falou assim, você vai falar com ele. Eu falei, ok, tá bom. Daí eu peguei o endereço lá em Paris, peguei o metrô, fui na hora do almoço, né? E quando eu cheguei, ele estava dando um curso de hipnose. Ele falou, traz os vídeos que você filmou. Eu falei, tá bom. Aí deu na hora do almoço, o professor falou, então mostra seus vídeos. Aí eu mostrei. Os pacientes que falavam assim, não, eu estava no Marrocos, eu estava numa piscina. Ele falou, nossa, mas onde você aprendeu isso? Eu falei, não aprendi, foi sem querer. Ele falou, mas o que você faz com os pacientes? Eu falei, eu tenho que tirar o dreno, então eles têm que respirar devagar. E para ele conseguir respirar, eu tenho que ter certeza que ele entendeu. Então eu uso alguns artefatos, do tipo, imagina um balão dentro da barriga, mas você entendeu o que é balão? Então, aquele da criança, quando faz aniversário, que a gente sopra, escolhe uma cor, para ter certeza que o paciente... Sim. Ele falou, não, o que você está fazendo é hipnose. E aí até foi interessante, porque ele mostrou depois dos vídeos, falou, posso mostrar seus vídeos para os alunos? Ele mostrou para os alunos do curso de hipnose e falou, esse colega, ele nunca fez um curso de hipnose e tem esse resultado, para vocês verem que, na verdade, é uma coisa que... Acontece, né? Uma coisa da natureza humana. Natureza. Que, na verdade, a gente vive focando a cada momento em coisas diferentes. A gente vive numa eterna hipnose, né? Na verdade. Sim. Pô, João, muito obrigado pela sua participação, pelo seu testemunho, trazer de volta aqui para a tua casa, aqui o Brasil, a sua vivência e todo o progresso que você está promovendo para a saúde pública, agora na Europa, mas também aqui para o Brasil. Eu que agradeço, Fernando. Foi um prazer muito grande. Isso aí. Pessoal, a gente fica por aqui. Escreva a sua dúvida, dê seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Olha só que interessante, aprendemos uma novidade que já está acontecendo e já é realidade na Europa. A hipnose associada à anestesia para promover o benefício, primeiro, do bem-estar e segundo, até mesmo da economia no tratamento de pessoas que demandam alguma cirurgia. Um beijo no coração e uma ótima semana para todos vocês.